Boa noite a todos. Que honra para mim, mais uma vez, poder dirigir este culto. A palavra do Senhor na Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos entoar o hino 328 do cantor cristão. Convido a amada igreja a ficar em pé. E o título do hino é Sossegai. Graças a Deus estamos cantando com muita energia. Faremos em pé a leitura
bíblica de 2 Crônicas 9, de 1 a 12. 2 Crônicas. A rainha de Sabá visita a Salomão. Todos encontraram? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe foi profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade, a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de Salomão fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e laúdes para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela lhe desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. Amém? Amém. Pedir ao Francisco II que nos eleve a Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Deus, mais uma vez, a tua palavra sabedoria. Obrigado porque tem deixado esse tesouro tão precioso para cada um de nós. Abençoa, Deus, com este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, manter assim. Entoaremos agora o hino 113 com o título O Dia Glorioso. Oh
memorial é de lembrança da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Seu sangue foi vertido para nos salvar. E o hino que cantamos diz: o Senhor não tardará, e já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Diz a Bíblia que em breve temos que estar sempre preparados para isso. Vamos dar sequência à programação. É o tempo de coros, e eu conclamo a igreja também, irmãos, que é o nosso tempo de oferta. Aqueles que tiverem seus dízimos e ofertas, que coloquem ele no gasofilácio, para que possa assim dar andamento na manutenção, né, do físico da igreja, limpeza, também a questão da luz, né, que é caro, então nós precisamos assim manter esse conforto. Você vê que a gente coloca o ar-condicionado aí bem, mas como o templo é grande, ele não chega a uma temperatura mais baixa, mas graças a Deus por isso eu tenho certeza que o Senhor trabalha nos corações. Amém? O primeiro cântico é o Deus do impossível. Mais uma vez convido as amadas irmãs a ficarem em pé. Um dia lindo, ao meu judeu encontrar. Glória,
Santa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor que tem nos sustentado até aqui. Hoje nós vamos falar de coisa boa. Os irmãos que gostam aí de pão e de peixe. É uma comida bem balanceada. Eu já vi muita gente comer algumas iguarias, tanto que estranho. Por exemplo, o saudoso pastor Frederico Gomes, sempre quando ele ia merendar, às vezes talvez no café, na merenda, ele comia pão com banana. Pão com banana. Ele abriu o pão, se eu vi com meus próprios olhos, ele botava a banana dentro e comia. Acredito que é algo bem saudável. Né? A banana ela dá energia, né? O pão também. Então, acho que casava um com o outro. Então, irmãos, o pão e o peixe são dois alimentos, né, indispensáveis na nossa vida. E quase que semanalmente nós comemos. Né? O pão é quase que diariamente. Né? É quase impossível a gente não comer um pão durante um dia ou outro. Né? Se não come o pão, a gente substitui pela tapioca, um bolo de milho, uma maninha e assim por diante. Então vamos falar, irmãos, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Tirar algumas lições para as nossas vidas hoje sobre essa história, a multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e, assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto
que é para tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus ao seu discípulo: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, mais um domingo que podemos chegar na Tua casa e Te adorar e Te louvar. Pedimos agora o entendimento da Tua palavra sobre essa história tão maravilhosa, tão impactante, que nos surpreende pelo Teu poder. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. A multiplicação dos pães e dos peixes. Irmãos, para Deus não há nada impossível. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Tudo o que Ele determinar, assim se fará. Tanto naqueles dias, como nos nossos dias atuais, Deus, Ele continua agindo nos nossos dias atuais, na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Durante o ministério de Jesus, registrado aqui no livro de João, nós podemos perceber, irmãos, que logo no início do Evangelho de João, nós temos aquele milagre registrado no capítulo 2, sobre a água transformada em vinho, naquele casamento das bodas em Caná da Galileia. Jesus, Ele já está sendo divulgado, né? a sua fama, os seus sinais e os seus milagres. Eles vão de uma forma muito rápida, passando de pessoa para pessoa. A notícia naquela época, irmãos, era mais difícil, falando em relação aos nossos dias atuais. Aquele tempo não tinha rádio, não tinha internet, não tinha o tipo de mídia que nós temos hoje. WhatsApp, Instagram, YouTube. Então não tinha esse tipo de mídia naquela época. Então, naquela época era mais, como diz, de boca em boca. Né? Se falava de pessoa para pessoa. Mas isso se espalhava também muito rápido. Se divulgava muito rápido a fama de Jesus.
E assim, irmãos, Jesus ele foi ganhando fama notória a partir do momento que ele começou a realizar os milagres e também as curas que ele fazia. Então sempre as multidões, já a partir desse momento, logo no início do ministério de Jesus, estavam com Jesus e também os 12 discípulos de Jesus. Então no capítulo 2 é mencionado isso aí, as bodas em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3, Nicodemos visita a Jesus. O Senhor fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Jesus vai falar a respeito da sua missão como Filho de Deus. No capítulo 4, Jesus também fala agora com a mulher samaritana, com a mulher de Samaria. E Jesus evangeliza aquela mulher. Muitas pessoas ali recebem o Evangelho, creem realmente em Jesus como Filho de Deus. E ainda no capítulo 4 nós temos a cura do filho de um oficial do rei. E já no capítulo 5 nós temos a cura de um paralítico. A cura de um paralítico. E novamente Jesus ele explica a sua missão, finalizando o capítulo 5. E quando chega, irmãos, agora no capítulo 6, Jesus ele vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ele está atravessando agora o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, conforme o versículo 1. E o versículo 2 diz que numerosas multidões que tinham visto, olha aí, observem, os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então as multidões, eles presenciaram aquela cura, os sinais que Jesus tinha feito já anteriormente, que eu falei, e eles então perceberam que Jesus era uma pessoa, vamos dizer, diferenciada, né? A gente fala assim, olha, fulano é diferenciado, porque faz coisa que outras pessoas não fazem, né? Às vezes até no trabalho, alguém exerce uma determinada profissão. Às vezes a pessoa ela tem uma certa aptidão para fazer determinado tipo de trabalho. É muito comum outras pessoas usarem essa expressão, olha, fulano é diferenciado, porque faz coisa que outra pessoa dificilmente vai fazer. Então você percebe que Jesus ele está ganhando notoriedade, ele está ganhando fama. As pessoas estão vendo os sinais e os milagres que Jesus está fazendo. Então a multidão pensa assim, essa é a pessoa que nós vamos proclamar como nosso rei. Eles já imaginavam, irmãos, já passava isso pela cabeça deles. Vai ver que o texto vai falar depois, Jesus já conhecendo a intenção do coração deles, Jesus ele então, no último versículo, ele vai se retirar, porque eles já queriam proclamar Jesus como rei. E proclamando Jesus como rei, isso seria uma ameaça para o rei da época de Jesus. Se era Pilatos, não sei qual era o rei da época, né? Então as pessoas olha, estão proclamando Jesus como rei. Como assim? Se eu sou o rei desse povo, então não pode. Jesus não queria essa fama.
Ele queria simplesmente cumprir a sua missão. Então diz aí no versículo em diante, no versículo 3, então subiu Jesus ao monte e assentando-se ali com o seu discípulo. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Então aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam também famintos, né? Fisicamente. Eles precisavam comer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Que notícia boa, né? Qual foi a informação? A informação está aí no versículo 9. E no versículo 9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então tinha esse rapaz que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Como é, irmãos, que isso vai alimentar uma multidão de quase 5.000 homens? Só falando dos homens, 5.000 homens, quase 5.000 homens. Se esses quase 5.000 homens, eles tivessem cada um uma mulher, já subiria para quase 10.000, correto? Quase 10.000. Agora, se cada um tivesse um filho, ia subir para quanto? Quase 15.000. Quase 15.000. Mas como naquela época, irmãos, eles tinham mais de um, como diz o ditado popular, era quase uma ninhada, era que nem prenhado. Quem sabe aqui o que é prenhado? Prenhar é coelho, né? Faz filho rápido. Da noite para o dia está nascendo prenhar e coelho. Se multiplica muito rápido. E o rato também. Essas espécies aí se multiplicam muito rápido. Então, irmãos, para a gente ter uma ideia, eu acredito, pastor Paulo, acredito, que era aproximadamente, ou para mais ou para menos, ou para mais ou para menos, cerca de 20.000 pessoas, aproximadamente, já contando com as mulheres e as crianças. E, geralmente eles tinham mais de um filho, era 1, era 2, era 3, era 4, era 5. Então, naquela época eles faziam muito filho. Naquela época eles já sabiam aquela promessa de Abraão. Qual era a promessa que Deus fez para Abraão? Crescei e multiplicai e encher a terra. O Senhor não disse que a família de Abraão e os descendentes de Abraão não seriam como a areia que está na praia do mar? Seria, irmão. Então essa multiplicação era possível, sim. Que Jesus alimentou não somente só os homens aqui, foram 5.000, quase 5.000. Então aproximadamente ali, ou para mais ou para menos, em torno de 20.000. Como é, irmão?
irmãos, que Jesus, ele vai transformar esses 5 pães em 2 peixes. 5 pães hoje e 2 peixes, acho que dá para alimentar no máximo 3 pessoas, né? Dependendo do porte físico, né, da pessoa. Um magrinho que nem eu, que nem o Ismael, o Isaac, o Tiago também, a nossa figura. Então dá para 2 pães, meio peixe, já dá, né? Corta o peixe no meio, botar o peixe no meio, corta no meio. Às vezes eu como peixe lá em casa, os irmãos, eu vou denunciar agora a Isabel. É tudo bem. Vai entrar na história aqui. Às vezes eu como peixe lá em casa, irmãos, é uma jaguarã, mais ou menos assim, velho. Aí a Isabel pergunta: quem vai querer peixe? Todo mundo peixe. Aí frita um peixe para a Isabel. Sabe o que ela faz? Ela parte no meio e não come o peixe inteiro. Mas Isabel, tu não vai comer esse peixe inteiro? Não, vou comer só meio. Mas o peixe ele não enche. E não sabe que o peixe, a carne do peixe ela não enche. Não é que nem carne, né, que é pesada. A carne do peixe ela é leve. Aí ela vai e parte no meio. Ah, está explicado. Por isso que ela não engorda. Está explicado. O peixe aí ela corta no meio. E o bicho não é tão grande, né? O bicho é assim. No meio deixa a metade, não pode. Aí às vezes a mulher ela come, às vezes eu como. 1,5. Come mais a Isabel, 1,5. Isso é só um mesmo que já não contente, né? Mas irmãos, o peixe e o pão que Jesus alimentou aqui, ou que ele multiplicou, não tem como a gente assim humanamente explicar, né? Como é que a gente vai explicar que Jesus multiplicou esses 5 pães e esses 2 peixes? Não tem como a ciência, os homens hoje, na sua limitação, fazer um estudo de matemática. Qual é o estudo de matemática? Como é que vai fazer isso, irmão? Multiplicar. Quantos pães e quantos peixes foi necessário para alimentar essa multidão? Faz a conta aí. Faz a conta. Quem é bom de matemática? Vai multiplicar o pão, que era 2, e vai multiplicar os pães, que eram 5. Como é que vai multiplicar tudo isso? E vai dar para alimentar todo mundo. Ainda vai sobrar ainda. Olha, irmão, essa imagem aqui. O menino entrega seus pães e peixes a Jesus. Jesus abençoou, o milagre acontece. E aquele pouquinho virou muito mesmo. Alimentou 5.000 pessoas, né? Mais de 5.000 pessoas. Muito mais do que 5.000 pessoas. Então Jesus, irmãos, Ele é o Senhor. Como eu havia dito antes, não há nada impossível para Deus. Para nós, seres humanos, que somos limitados, irmãos, sim. Alguma coisa nós não podemos fazer, mas Deus Ele pode. Sim, Deus Ele pode fazer. Deus Ele pode, irmãos, superabundar o nosso celeiro, né? A nossa despensa. Ele nunca vai deixar faltar. Mas nós temos que confiar nele. Então, uma coisa que nós podemos aprender, irmãos, aqui nesta noite, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, é que Deus, Ele é o Deus da provisão. Deus é o dono de tudo. Ele não criou o céu, a terra,
naquele tempo era feito, né? O pão de cevada. Foi Deus que criou. Então Deus, irmãos, Ele pode multiplicar o que Ele bem quiser. E por quantos e quantos números for necessário, a multiplicação de Deus. Então aprendemos, irmãos, que Deus, Ele é o Deus da provisão. Nós temos que confiar nele. Colocar diante de Deus, Senhor, está aqui. A minha família, eu tenho essa necessidade. Qual é a nossa necessidade, irmãos? Todos os dias. É o pão de cada dia, não é? É o pão de cada dia. Então eu tenho que pedir de Deus. Pedir de Deus e esperar em Deus que Ele vai dar a solução. Mas também a gente não pode pedir de Deus e ficar com os braços cruzados. Nós temos que correr atrás do pão de cada dia, não é verdade? Se Deus Ele nos dá as condições para o trabalho, você tem uma aptidão para fazer isso e fazer aquilo, então você vai exercer aquele trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. Então você vai exercer aquele trabalho, dali você vai tirar o pão para a sua família, o alimento todos os dias. E Deus, irmãos, o Deus da provisão, Ele vai suprir a nossa necessidade. E nós vamos agradecer a Ele. Dizer, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. A oração do Pai Nosso. E agradecendo a Deus, irmãos, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo peixe. Mesmo que seja, irmãos, o jaraqui. Tem gente que não come jaraqui, né? Eu conheço um pastor, não vou dar o nome dele, ele pode ouvir isso aí no YouTube, né? Que ele não come peixe. E ele não come peixe de nenhuma qualidade. Eu conheço alguns irmãos que não comem peixe. Por quê, irmão? Está no chão, né? Mas come, irmão. Sabe por que eu digo que come? Às vezes a pessoa fala assim, da boca para fora que não come, é porque tem o suficiente. Tem o suficiente em casa. Mas eu não duvido, se um dia jogar essa pessoa lá no deserto e aparecer diante dos olhos dele, ou dos olhos dela, o peixe, ou mesmo o pão, quero ver se não come. Come, irmão. E come, que é uma beleza. Às vezes as pessoas estão murchando, estão esbanjando. Nós, irmãos, não precisamos disso, como diz Tiago, né? Tiago fala lá, olha, estava pedindo lá, os irmãos lá, pedindo. Tiago diz, olha, vocês estão pedindo porque vocês querem esbanjar os prazeres de vocês. Vocês querem satisfazer o desejo da carne. Por isso vocês não vão receber. Deus ele conhecia o coração daqueles que estavam pedindo. E hoje não é diferente, irmãos. Então, se hoje o Senhor colocar um filé, beleza, né? Um filé, uma carne de sol, uma picanha, uma maminha, na sua mesa, ou um pão, ou um peixe, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condições hoje para comer um filé, um bife, uma bisteca, um bife do olhão. Oh, glória! Amém! Louvado seja Deus, irmãos. Tudo vem nas mãos de Deus. É o Deus da provisão. O Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. E a gente não pode, irmãos, ficar murmurando, questionando a Deus, se lamentando.
choramingando, né? É se vitimando, dizendo: ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou passando necessidade. Irmão, nós temos que se levantar, é levantar e agir. E às vezes a gente vê as pessoas aí, né, irmãos? Infelizmente isso se tornou uma rotina, né, na vida das pessoas, as pessoas pedindo, né? Mas a pessoa está bem de saúde, tem os dois braços, tem as duas pernas, está bem de saúde, aí fica no supermercado, na fila perto da caixa de banco, né? Na portaria do banco ali, aí fica pedindo lá. Não tem nenhuma deficiência muitas das vezes. E mesmo que tenha deficiência, o governo aí está dando aí de tudo, né? Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, Bolsa para cá, Bolsa para lá, incentivo para cá, incentivo para lá. Saiu agora aí que interessante, se fosse da minha época eu pegava, quem não pegaria? Já tem aí para quem está estudando ensino médio, fazendo ensino médio, fundamental, não sei bem, só ouvir o comercial na TV, já estão incentivando aí para você, não sei o nome aí, mas alguém lembrar que os irmãos falem, em relação a estudo. Isso, pé de meia. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Nosso tempo, hein? Pé de meia, irmão Natan. Aí, ó, o governo está dando dinheiro, aí o pé de meia, irmão. Olha aí, ó. Aí você junta aquele pé de meia aí, olha aí, você tem uma poupançazinha. Então vocês que estão mais novos aí, pega esse pé de meia. Quem está ajudando? A Amanda, Kevin, a Bruna, pega aí, velho. Bruna, se pega aí, irmão. Se informa aí, o governo está dando, ó. Olha aí, irmãos, não é nada de graça não, viu? Sabe por que eu digo isso? Não é nada de graça? São nossos impostos que estão aí. Você sabia? É os nossos impostos que estão sendo devolvidos de uma certa forma. Em parte, né? Nós estamos recebendo de volta. Tudo que a gente consome, tudo que você consome, tudo que nós consumimos, está lá embutido, irmãos, os impostos. Se você comprar um bombom hoje, um chocolate, está lá os impostos. Tomar um refrigerante, comer uma pizza, um x-salada, está lá os impostos. Está embutido lá. O empresário paga para eles recebem, a gente paga para o empresário, né, o comerciante, e eles lá recolhem. Então pega esses incentivos aí. Nosso tempo não tinha isso aí, mas hoje já tem, né? Faculdade também, antigamente era difícil. Hoje já tem faculdade gratuita, por aí tem curso gratuito de informática. O que mais tem é cursos aí, irmãos, eles falam curso de aperfeiçoamento. Então aproveite essa oportunidade. Então Jesus aqui, irmãos, vai multiplicar os pães e os peixes. Era uma necessidade que aquela multidão ali faminta tinha. Mas sabe, irmãos, qual é a maior necessidade da humanidade? Não é o físico. A maior necessidade do homem é a necessidade da salvação eterna. É a necessidade espiritual. Jesus, ele sacia tanto a necessidade física como a necessidade espiritual. Jesus, ele quer salvar aqueles que estão perdidos. Não adianta o homem apenas, eu vou abastecer aqui a minha estante, o meu armário, eu vou ajudar aqui o meu celeiro. Lembra lá daquele homem lá que estava acumulando riqueza? Aí o Senhor disse para ele: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estava juntando, irmão, riqueza sobre a terra. E a pessoa vai morrer, vai se alimentar do bom e do melhor, né? Vai comer o carne
caviar que é um alimento bem caro, que vem lá no fundo do mar. Caviar, nunca comi, não sei se eu vou comer. Isso é um alimento bem caro, né? Só quem tem é que pode comer o caviar. Mas é o caviar original. Nós comemos aqui o caviar que não é original. Você sabe qual é o caviar que não é original nosso? Qual é? Hã? A ova do jaraqui. Esse é o nosso caviar. E a ova do jaraqui frita, irmãos, é uma beleza. Com farofa, vai que é uma beleza. Então Jesus aqui, irmãos, ele vai multiplicar esses pães e esse peixe. Mas a maior necessidade da humanidade, irmãos, repito, é a necessidade da salvação eterna, é o espiritual. Jesus, ele quer suprir essa necessidade. Se você, portanto, ainda não confessou a Cristo como Salvador, confesse Ele como seu Salvador, confie nele. Ele vai suprir a sua necessidade física e espirituais, mas primeiramente as espirituais. Jesus estava suprindo essa necessidade física, primeiramente porque ele conhecia e ele sabia que aquela multidão que estava seguindo ele, já por alguns dias, eles estavam famintos, eles estavam com fome, e eles estavam precisando do alimento físico. E por isso Jesus vai suprir essa necessidade. Mas na ordem, irmão, do plano de Deus, é o inverso. Jesus primeiro ele quer suprir a necessidade espiritual de qualquer ser humano. E depois ele vai suprir a necessidade física. A salvação é muito mais importante de uma pessoa. E depois o alimento, eu tenho certeza que Deus vai suprir. Então Jesus ele faz com que os discípulos mandem aquelas pessoas se assentarem ali naquela relva, né? Eles se assentaram. Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Diz aí no versículo 11. Versículo 12. E quando já estavam fartos, olha aí, irmão, quer dizer que a barriga deles está até a pança de peixe e pães. Já estavam fartos, estavam cheios ali. Disse Jesus aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobraram para que nada se perca. Sabe qual é aqui, irmãos, agora a lição? Primeira lição: Jesus é o Deus da provisão. Segunda lição é que Jesus, Ele é o Deus que não desperdiça. E é isso que nós temos que fazer também. Às vezes a gente vê irmãos e irmãs reclamando do pão do dia a dia, né? O pão diário. E tem gente, irmãos, que eu tenho certeza, que só come o pão do dia, porque no dia anterior não querem mais comer. Não querem mais comer. Mas o pão, irmãos, que sobrar do dia para o outro, o que nós temos que fazer? Guardar. Guarda o pão. Eu não como pão do dia anterior, só como o pão do dia. Esse aí, irmão, ele está do cheio, está do chão. Tem tantas formas de a gente reaproveitar o pão, né? O pão lá está, aquele pão massa grossa. Não sabe que o pão massa grossa do dia para o outro, ele já fica meio durinho, né? Se deixar ele 2 dias sem comer, o bicho está aqui dentro da pedra. Quase 2 semanas assim que ele se esfarela. Mas se você pegar aquele pão ali, colocar na geladeira, é uma forma de você não desperdiçar. Coloque ele na geladeira. Comprou no dia, nem todo mundo comeu, põe na geladeira e vai conservar. No dia anterior, depois, posterior, você vai lá, dá para comer o pão. Se ele endurecer, não tem problema, deixa ele na geladeira. Mas
põe no fogo. Vai ficar aquela torrada gostosa, passa manteiga, né? Aí vem, põe no café e come, café com leite, vai para a beleza. Então não desperdice, irmão, o pão. Não jogue fora, tem muita gente lá na Etiópia, naqueles países africanos que não tem nem um pão de 3 dias ou de 2 dias. E a gente tem um pão todo dia, né? Às vezes em casa. A gente fica reclamando, fica choramingando, fica se lamentando, chorando. Não temos, irmãos, que reclamar nada. Temos que agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo pão de hoje. Senhor, obrigado pelo pão que foi de ontem. Eu estou comendo hoje. Eu sei que tem gente lá na Etiópia, lá naqueles países africanos, que não estão comendo pão. Estão comendo, sabe o que, irmãos? É barro. Estão comendo barro, aquele negócio batido lá para matar a fome. Tem gente ainda hoje morrendo de fome, porque não tem o pão. Então, irmãos, o nosso Deus é o Deus da provisão, mas também é o Deus que não desperdiça o alimento. Ele mandou juntar aqui, olha, já se fartaram, já encheram a barriga, agora pode recolher tudo que sobrou. Ele sabia que no outro dia eles iriam se alimentar de novo. Era diariamente isso. Pois assim, diz assim no versículo 13: assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pelo que ele fez, não foi pelo aquilo que Jesus era, mas pelo milagre que ele havia realizado, pelos sinais que ele já havia realizado. Eles então entenderam: esse é de fato o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E classificaram Jesus até como um profeta. Mas ele era o Filho de Deus que veio cumprir a missão do Pai. Então, 2 lições nós aprendemos nesta noite. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que não desperdiça. E assim, meus amados irmãos, nós devemos confiar nele. Devemos então ter o alimento em casa. A gente não encher o prato. A gente muitas vezes enche o prato e não come tudo, né? Aí aquilo vai tudo pro lixo. Diz que o maior desperdício, sabe o que é? Diz que o maior desperdício é ir nos restaurantes. Nos restaurantes. Onde as pessoas comem e não comem tudo, e muito vai para o lixo. Não é nem nas empresas do distrito industrial, porque lá eles fazem campanha. O irmão que já trabalhou lá, não sei se você sabe, eu já trabalhei também sei. As empresas, elas têm as políticas lá. O funcionário tem que colocar a comida só o suficiente, não desperdiçar. Isso é batido na tecla. Pode ser servir o suficiente, até a sua barriga estourar. Aí pega aquela bandejinha lá e toma. Mas toma tudo. Aí lá tem a pessoa que fica responsável por tudo de outro. Aí quando vai jogar a bandeja lá, se jogar o alimento lá, não comeu tudo, por quê? É o olho grande, né? A gente fala assim, né? Enche o prato assim, faz a montanha e come tudo. Ah, olho grande. Então, irmãos, tem que comer tudo. Coloque no prato e coma tudo. Não desperdice, porque você tem que pensar: tem alguém que não tem comida e eu tenho aqui, eu vou desperdiçar. Então, raspe o prato. Raspe mesmo. E por aí, até nos restaurantes, se você não raspar, você paga, parece que é 10%. Não sei como é que está hoje aí. É 10%. Você paga uma multa. É um restaurante hoje aí, e você paga uma taxa aí por não comer tudo. Então vamos, irmãos, agradecer a Deus. Pai Celestial, nós agradecemos mais uma vez, porque o Senhor
é o dono de todas as coisas, a terra, o mar, tudo quanto tem água. Nós te agradecemos pelas necessidades supridas, as materiais, espirituais, e rogamos por aqueles que não têm um alimento físico, um alimento materialmente falando, a carne, o peixe, o pão, qualquer alimento que serve para a natureza humana, que o Senhor venha suprir. E nós rogamos, meu Deus, por aqueles países, na África, na Etiópia, aqueles países onde as crianças não têm nem sequer um pedaço de pão. Imagina o peixe, dos alimentos que são essenciais na vida do ser humano. E nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado, meu Deus, por todas as necessidades supridas. Abençoe a tua igreja. E assim nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos aí no YouTube. Deus abençoe.